Começa em Londres. Um garoto chamado Quinn estava a caminho de encontrar sua mãe depois da escola. A mãe de Quinn era engenheira civil, responsável por supervisionar o trabalho dos operários. Naquele momento, eles estavam construindo uma estação de metrô bem abaixo do solo. Quinn entregou à mãe uma carta enviada pela escola, na qual dizia que sua bolsa de estudos havia sido suspensa e, a partir de agora, eles teriam que pagar a mensalidade por conta própria. Essa era realmente uma péssima notícia, pois o valor de $3.000 por ano estava muito além do que eles podiam pagar. De repente, um operário avisou que tinham acabado de encontrar uma caverna misteriosa. Movido pela curiosidade, Quinn entrou para explorar. Era, na verdade, um sistema subterrâneo. A grande caverna, com inúmeros detalhes estranhos, de repente uma chama inesperada se acendeu, deixando Quinn pasmo. As paredes também começaram a se mover e ele percebeu que na verdade era uma criatura viva gigantesca. Aterrorizado com a cena à sua frente, Quinn imediatamente correu para fora. Ele contou a todos o que tinha visto. Então 2 operários foram para a caverna para verificar. Naquele exato momento, uma chama inesperada se lançou e consumiu tudo em seu caminho. Karen ficou com muito medo e imediatamente levou Quinn para o elevador para escapar. No entanto, a chama os alcançou rapidamente. As 2 criaturas gigantes também estavam tentando escapar, o que fez o elevador tremer violentamente. No momento de perigo, Karen usou seu corpo para proteger seu filho, e isso a feriu gravemente, e ela não sobreviveu. Àquela criatura gigantesca era na verdade um dos milhares de dragões antigos que acabaram de acordar depois de milhares de anos. Não só eles podiam voar, mas também podiam soltar fogo. Balas pareciam inúteis contra sua pele dura como armadura. Em pouco tempo a Terra foi completamente dominada por dragões e a humanidade foi empurrada para a beira da extinção. Em um piscar de olhos, 18 anos se passaram. A Terra foi destruída a ponto de restar apenas ruínas. Quinn agora também se tornou um homem. Ele e um grupo de outros sobreviventes estão vivendo em uma fortaleza abandonada. Por ser uma pessoa boa e sempre se importar com os outros, Quinn tem uma voz forte na comunidade e é respeitado por todos. No entanto, a vida pós-apocalíptica é extremamente difícil e nem todos seguem as regras. Quando a comida estava acabando, um morador chamado Ed decidiu liderar um grupo para colher alimentos. Quinn se opôs a isso e disse que não era a hora certa. Além disso, se eles colhessem muito cedo, isso afetaria negativamente as colheitas futuras. Ed respondeu que eles não teriam futuro se as pessoas continuassem a morrer de fome. No entanto, Quinn se recusou a deixar Ed e os outros irem. Ele até confiscou todas as chaves do carro, o que tornou a atmosfera extremamente tensa. Naquele exato momento, um amigo próximo de Quinn chamado Chris apareceu a tempo e persuadiu os 2. Grit disse que aquilo não era uma prisão, então Ed e sua equipe poderiam sair a qualquer momento. No entanto, Ed também precisava considerar antes de tomar uma decisão por conta própria, pois isso afetaria a segurança de toda a comunidade. Ed não se importou com as palavras de Grit, mas como a maioria das pessoas achou que ele estava certo, ele não pôde fazer nada à noite. Quinn e Chris fizeram uma apresentação juntos para entreter as crianças. As crianças gostaram muito da apresentação e queriam que os 2 fizessem outra peça. No entanto, como já era tarde, Quinn pediu a todos que orassem juntos e fossem dormir no meio da noite. Quando todos estavam dormindo profundamente, Ed secretamente pegou as chaves de Quinn e acordou algumas outras pessoas. Eles pegaram um carro e foram embora juntos sem que ninguém soubesse o momento. Depois, Quinn foi acordado por ruídos estranhos. Ao sair para verificar, ele viu o garoto chamado Liam sentado atrás da porta. Liam parecia aterrorizado, pensando que os barulhos eram causados por dragões. Quinn tranquilizou Liam, dizendo que era apenas o vento, mas o garoto ainda estava muito assustado. Não havendo outra opção, ele o deixou passar a noite em seu quarto. Na manhã seguinte, o grupo de Ed chegou à fazenda. Após dias de escassez de comida, eles correram para os tomates vermelhos e suculentos e os comeram deliciosamente. Na torre de vigia, um homem chamado Balen foi surpreendido pela agitação de um pássaro próximo. O pânico do animal indicava um perigo iminente se aproximando. Sem demora, o homem enviou um sinal para a fortaleza. Ao ouvir a campainha de alarme, Quinn imediatamente ordenou a evacuação de mulheres e crianças para um local seguro. Durante o caos, uma mulher revelou a Quinn que seu marido, junto com Ed e outros, tinha ido para a fazenda. Nesse momento, o grupo de Ed também percebeu o perigo, mas já era tarde demais. O dragão os detectou e atacou furiosamente. Em apenas um momento, a maior parte do campo estava em chamas. Um homem que não conseguiu escapar a tempo perdeu a vida. Ed e os outros rapidamente procuraram um lugar para se esconder. No entanto, o dragão não desistiu. Ele continuou atacando, e desta vez o fogo consumiu o carro, deixando o grupo sem saída. No meio do desespero, Quinn e os outros apareceram de repente. Quinn pediu que todos entrassem rapidamente no carro e partissem. O dragão atacou mais uma vez, e desta vez mais uma pessoa caiu. Após uma luta, Quinn e os restantes conseguiram recuar para a fortaleza. Apesar de estar extremamente irritado com as ações de Ed, Quinn perdoou, pois uma das 2 pessoas que morreram era seu filho. A única coisa que realmente preocupava
Quinn era que a safra deles tinha sido quase totalmente queimada. A vida já era difícil, mas agora as coisas pioravam ainda mais. Na manhã seguinte, um cara chamado Alex ouviu de repente a voz de alguém no rádio. Pressentindo que algo estava errado, ele avisou Balen e pediu que ele observasse a situação ao redor. Inicialmente, Balen ficou chateado, pensando que Alex tinha ouvido mal. No entanto, através dos binóculos, ele viu um tanque e vários veículos militares indo em direção à fortaleza. Imediatamente, Balen enviou um sinal de alerta. Percebendo o perigo, Quinn imediatamente reuniu todos e pediu que se armassem rapidamente. No entanto, as munições restantes eram poucas, o que deixou a todos muito preocupados. Crazy achou que era provável que eles estivessem prestes a enfrentar uma gangue de ladrões. Mesmo assim, ele estava otimista, pois pelo menos havia outros sobreviventes e eles não estavam sozinhos. No entanto, assim que os estranhos pararam em frente à fortaleza, Crazy teve que voltar atrás em suas palavras ao perceber que eles eram americanos. Um homem saiu do tanque e exigiu falar com o líder de lá. Após um momento de hesitação, Quinn finalmente decidiu abrir o portão e sair. O homem se apresentou como Van Jian e disse que seu grupo havia viajado milhares de quilômetros de helicóptero para chegar ali. No entanto, a jornada não foi fácil e eles perderam mais de 100 pessoas. Van Jian disse a Quinn que seu grupo precisava de um lugar para descansar e reabastecer. Quinn não acreditou no que o homem dizia, pois há quase 25 anos ele não via nada voando no céu, exceto dragões. Ele também se recusou a aceitar os estranhos e exigiu que Van Jian e seu povo fossem embora. Van Jian ameaçou que eles poderiam facilmente tomar o lugar pela força. No entanto, Quinn não demonstrou medo e manteve sua posição. Assim que Quinn estava prestes a sair, Van Jian tirou uma garra e disse que era de um dragão que ele mesmo havia matado. Vendo que Quinn parecia não acreditar, o homem acrescentou que matar dragões parecia impossível até que eles descobriram seu ponto fraco ao pôr do sol. Nesse momento, a visão dos dragões é limitada, e esse é o momento certo para matá-los. Inicialmente, Quinn parecia cético, mas finalmente foi convencido e concordou em deixar Van Jian e seu povo ficarem. Cridley expressou decepção com a decisão de Quinn, e assumindo que aqueles americanos não eram confiáveis. Exatamente nesse momento, um helicóptero apareceu de repente no céu, provando que Vanza não estava mentindo. O helicóptero rapidamente aterrissou no chão e os soldados saíram lentamente. Vanza apresentou aos seus dois amigos uma piloto chamada Alex. Alex chamou soldados que estavam atrás de Anjos, pois sua missão era muito nobre: saltar do helicóptero para estender redes e destruir os dragões gigantes. A ideia de derrubar um dragão estendendo uma rede fez Chris cair na gargalhada e considerou a coisa mais louca que ele já tinha ouvido. Entretanto, Alex se mostrou muito séria e disse que não havia nada de engraçado naquilo. Após Alex partir, Kim imediatamente pediu a Creed para ficar em alerta, pois ele ainda não confiava totalmente nos recém-chegados. Um pouco depois, Alex viu Kim e um adolescente muito próximos, então quis saber se os dois eram pai e filho. Kim apresentou alegremente que aquele era Jared, e ele o havia encontrado por acaso durante uma evacuação. Naquela época, Jared tinha apenas 3 anos e estava tentando acordar sua mãe falecida que estava enterrada nos escombros. Alex elogiou a bondade de Kim, pois no mundo pós-apocalíptico, neste apocalipse, as pessoas geralmente se preocupam mais consigo mesmas do que com os outros. Kim perguntou a Alex qual era o propósito dos americanos que precisavam viajar uma longa distância para chegar aqui. Alex se recusou a revelar a informação e disse que, se ele quisesse saber, deveria perguntar a Vanzan pessoalmente. De repente, um alarme soou. Os dois correram para fora e viram um dragão voando no céu. Enquanto os habitantes da fortaleza estavam com muito medo da presença do perigo, os soldados americanos se mostraram muito profissionais. Eles rapidamente se organizaram e partiram imediatamente para eliminar a ameaça. 3 soldados dirigiam as motocicletas, tinham a tarefa de fincar estacas de sinalização para mapear a área para o avião e ajudar a identificar o alvo, enquanto um comandante chamado Alvarez lideraria a equipe de anjos para saltar de paraquedas e estender as redes. Inicialmente, tudo correu como planejado. No entanto, após um tempo, a terceira estaca de sinalização ainda não havia sido fincada. Nesse exato momento, o dragão apareceu de repente logo atrás do helicóptero, causando uma situação de caos. Do outro lado, Alex ouviu a conversa entre Alex e Vanzan e entendeu a situação. Ele imediatamente informou Kim para que ele pudesse ajudá-los. Imediatamente, Kim subiu em um cavalo e então saiu para procurar ao redor. Um pouco depois, ele encontrou a motocicleta do soldado americano que havia sido queimada. Ele também encontrou a estaca de sinalização por perto e conseguiu mapear o terreno com sucesso. Embora a localização já estivesse identificada, era tarde demais, pois o dragão estava logo atrás. A situação perigosa forçou a equipe de anjos a pular de paraquedas mais cedo do que o esperado para atrair atenção. O dragão imediatamente perseguiu os soldados enquanto a visibilidade deles estava limitada pelas nuvens. Neste momento, eles só podiam realizar a missão com base nas instruções
instruções de Alex pelo rádio. Embora tenham se esforçado muito, as redes estendidas não foram eficazes. E o dragão escapou facilmente. Isso irritou acidentalmente a besta, que atacou furiosamente. Em apenas alguns instantes, 3 soldados perderam a vida. Apenas um único sobreviveu e pousou em segurança. O plano inicial falhou, forçando os americanos a passar para o segundo plano. Ao mesmo tempo, Kim pegou acidentalmente o rádio do soldado americano e tentou entrar em contato com Van Zan. Percebendo que o dragão estava por perto, Van Zan pediu a Kim para atraí-lo para ele. Kim concordou com o plano e partiu imediatamente. Assim que viu o cavalo aparecer no horizonte, Van Zan disparou a gigantesca máquina de lançamento de arpões. Cada flecha quase atingiu Kim, mas tudo estava dentro do cálculo. Embora estivesse gravemente ferido, o dragão ainda tentou atacar. No entanto, o ferimento mortal o fez ser abatido logo em seguida. Van Zan se aproximou do corpo e não perdeu a oportunidade de pegar as garras como lembrança. A destruição do dragão deixou o povo muito feliz, e eles fizeram uma festa para celebrar a vitória. No entanto, tudo rapidamente se acalmou quando Van Zan e seu pessoal apareceram. Van Zan ficou furioso e disse que não havia nada para comemorar, enquanto 3 de seus soldados haviam perdido a vida. Queen não se opôs à ideia de Van Jian, mas ele também não estava satisfeito com o comportamento dele. Afinal de contas, esta era sua casa, e os convidados deveriam ser razoáveis. Van Jian não se importou com as palavras de Queen e declarou que a partir de agora ele lideraria este lugar. Dito isso, ele imediatamente levou Queen até Alex e pediu a ela para revelar o plano deles. Alex disse que eles haviam aniquilado um total de mais de 200 dragões, mas até agora todos eram fêmeas. A teoria que foi levantada é que existe apenas um dragão macho, e que ao eliminá-lo este pesadelo terminaria. Após muitas pesquisas e descobertas, eles acreditavam que aquele dragão macho está atualmente morando em Londres. É por isso que os americanos estão aqui. Van Jian propôs a Queen que se juntasse ao plano, mas ele recusou. Queen considerou isso infundado e perigoso demais, sem contar que se o plano falhasse, os dragões viriam para cá e devastariam este lugar. No entanto, Alex logo percebeu que essa não era a verdadeira razão pela qual Queen se recusava a participar. Queen admitiu que a morte de sua mãe no passado o havia assombrado e ele não queria voltar para Londres. A conversa foi de repente interrompida quando Alex anunciou que Van Jian estava recrutando soldados por conta própria. A princípio, Van Zan só pegava voluntários, mas depois ordenou que seus subordinados obrigassem todos os que fossem qualificados a lutar. Queen ficou extremamente zangado e atacou Van Zan. No entanto, por não ter a força de um soldado experiente como Van Zan, Queen foi rapidamente derrotado. Os outros, vendo isso, correram para intervir. Sentindo-se culpada, Alex deu a Queen um frasco de remédio para que ele pudesse tratar seus ferimentos. Um momento depois, Jared veio até Queen e disse que também queria lutar. Queen pediu a Jared para reconsiderar e falou sobre a intenção de deixá-lo liderar a comunidade no futuro. No entanto, Jared disse que não queria ver outras pessoas sacrificadas em vão e decidiu partir mesmo assim. Um momento depois, Queen foi até a fazenda para recolher o que restou. Surpreendentemente, Jared também estava lá e disse que havia mudado de ideia. Queen ficou extremamente feliz, pois pensou que os dois nunca mais se viriam. Naquela noite, Queen foi até o corpo do dragão e encontrou um ovo, o que mostrava que era realmente uma fêmea. Isso provou que Van Zan e Alex não estavam mentindo. Nesse momento, o exército de Van Zan também chegou a Londres, e eles perceberam que o lugar estava apenas em ruínas. O helicóptero de Alex estava à frente, para observar a situação. No entanto, tudo estava desfavorável. Todas as estradas que levavam à cidade estavam bloqueadas e destruídas, então eles não podiam prosseguir. Percebendo a desvantagem da situação, Van Zan decidiu recuar. No entanto, era tarde demais. Uma chama se acendeu não muito longe, e um dragão gigante os detectou. Não tendo outra escolha, Van Zan ordenou um ataque. Não era mais o anoitecer, então eles não podiam mais tirar vantagem da fraqueza dos dragões. Pelo contrário, a escuridão fez com que os soldados perdessem a orientação e ficassem vulneráveis diante do predador, embora tenham tentado resistir em apenas alguns instantes. A equipe de Van Zan foi completamente submersa em um mar de chamas. Quando Alex retornou, todos já haviam se sacrificado, restando apenas Van Zan com alguns outros sobreviventes. Van Zan afirmou que foi o dragão macho que os atacou, pois em um único ataque ele conseguiu explodir tudo. De repente, os dois perceberam que a fortaleza poderia estar em perigo, então imediatamente partiram para voltar. E, de fato, neste momento o dragão já havia encontrado a fortaleza e estava destruindo furiosamente tudo ali. Atacados de surpresa e sem aviso, ninguém estava preparado, o que fez a cena se tornar extremamente caótica. Neste momento, Queen também retornou. No entanto, a fortaleza estava imersa em chamas. Ele, junto com Jared e Cridley, tentou levar todos os civis para o porão para se refugiarem. Percebendo que ainda havia algumas outras pessoas presas, Queen decidiu voltar para ajudá-las. No entanto, Cridley o impediu e disse que faria isso. Assim que Cridley saiu, o dragão atacou de repente. As chamas vieram tão rápido que Cridley teve que fechar imediatamente a porta para proteger aqueles que estavam no porão. Testemunhar seu melhor amigo ser engolido pelas chamas fez com que Queen ficasse extremamente
extremamente dolorido e desesperado. Mesmo assim, ele teve que se esforçar para controlar suas emoções para não assustar as crianças. Algumas horas depois, Van Jian, juntamente com Alex e os outros sobreviventes, finalmente voltaram. Van Jian admitiu que Quinn estava certo e que sua provocação ao dragão havia transformado o lugar em ruínas. No entanto, isso não significava que ele havia desistido de sua intenção de derrotar o maior inimigo da humanidade. O surpreendente é que Quinn mudou de ideia e decidiu se juntar a Van Jian. Ele queria enfrentar seu trauma do passado de uma vez por todas. Quinn disse que sabia onde o dragão residia e que eles só precisavam aproveitar o pôr do sol para ir e destruí-lo depois de entregar a responsabilidade de proteger a comunidade a Jared. Quinn, juntamente com Van Zan e Alex, partiram imediatamente para Londres. Os três pilotaram um helicóptero pelo caminho que Quinn indicou e em pouco tempo chegaram ao centro da cidade. Tudo aqui havia sido destruído e estava completamente tomado pelos dragões. Vendo centenas de dragões voando no céu, Alex achou difícil para eles executarem o plano. Quinn imediatamente tranquilizou Alex e a aconselhou a não se preocupar demais, pois ele conhecia muito bem o terreno aqui. De repente, os dragões inesperadamente se atacaram. Acontece que a fome prolongada os havia enlouquecido e feito perder o controle. Devido ao seu tamanho menor, os dragões. Eles foram rapidamente subjugados e tiveram que fugir. Neste momento, na cidade, restava apenas o dragão macho, e este era o momento certo para executar o plano. Seguindo as instruções de Quinn, os três rapidamente encontraram uma entrada para um túnel profundo no subsolo. Aqui, eles poderiam facilmente se aproximar do alvo sem se preocupar em serem detectados. Para destruir aquele dragão gigante, Van Jian preparou flechas com explosivos. No entanto, devido ao alcance limitado, eles precisavam calcular e atirar com precisão, assim que tivessem uma chance. Os três continuaram o caminho e, um momento depois, chegaram ao final do túnel. Assim que viu o elevador, as memórias dolorosas voltaram, deixando Quinn atordoado. No entanto, ele rapidamente recuperou a compostura e ficou ainda mais determinado a vingar sua mãe. Os três se esgueiraram pelas paredes, tentando não fazer barulho. No entanto, o dragão ainda detectou sua presença e atacou Van Jian. Ele pediu que os três corressem em direções diferentes para distrair a atenção da besta. No caminho, Quinn infelizmente deixou cair a flecha sem saber. Ele queria informar Van Zan da situação, mas logo percebeu que o plano precisava continuar. E eles não tinham outra escolha. Neste momento, Van Zan havia subido ao topo de uma torre, e este era um lugar muito adequado para realizar um tiro preciso. Van Jian pediu a Alex para servir de isca e atrair o dragão para ele. Neste momento, Alex estava sentindo muito medo ao enfrentar a besta, mas no final, ela superou e conseguiu levá-la à torre. Assim que o alvo apareceu em sua mira, Van Jian imediatamente abriu fogo. No entanto, no último minuto, o dragão inesperadamente mudou de direção, tornando o dano causado insuficiente. Percebendo que a besta ainda estava vindo, Van Zan pegou o machado e pulou da torre com a determinação de derrubá-lo. No entanto, esta foi uma decisão errada, e ele pagou com sua própria vida. Quinn e Alex ficaram extremamente chocados com a morte de Van Zan, mas os dois ainda tiveram que continuar o plano. Enquanto os dois fugiam das chamas, Alex acidentalmente viu a flecha que Quinn havia derrubado anteriormente. Imediatamente, Quinn correu para pegar a flecha, sem perceber que o dragão estava a uma curta distância. Vendo que Quinn estava em perigo, Alex correu para frente da besta e disparou várias vezes seguidas para distraí-la. Enquanto o dragão estava distraído, Quinn encontrou uma oportunidade e teve tempo suficiente para ajustar o tiro com extrema precisão. A flecha voou direto para a boca do dragão e explodiu, matando-o instantaneamente. Quinn e Alex ficaram extremamente felizes porque o plano foi bem sucedido e o inimigo da humanidade foi destruído. Algum tempo depois, a vida dos residentes da fortaleza gradualmente voltou ao normal. Neste momento, Quinn e Alex estavam construindo estações de rádio em um campo. Nesse exato momento, Jared anunciou que eles haviam acabado de receber um sinal de rádio que mostrava que ainda havia outros grupos de sobreviventes. O filme termina aqui. Vejo todos nos próximos filmes.